és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Nós celebramos o Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Oh, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom.
Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Tem uma palavra registrada no livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Há uma compreensão clara a partir desse texto sagrado, que nós não somos donos de nada. Não temos nenhuma propriedade sobre nada. E o que temos é um grande empréstimo, porque do Senhor são todas as coisas. Somos, na verdade, mordomos do que Deus tem nos dado. Somos mordomos da família, do trabalho, do recurso que chega à nossa mesa. Nós somos mordomos da própria vida. Nem a nossa própria vida nos pertence a nós mesmos, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas nesse momento entendemos que aquilo que Deus tem nos dado existe para ser repartido, não para ser retido, em especial para repartirmos com a obra de Deus, a obra que não pode parar. A igreja tem uma missão para cumprir, tem um propósito nessa terra, e a igreja tem compromissos em função da missão que há de ser cumprida até o dia final. Nós temos um compromisso tributário enquanto instituição, mas temos compromissos de alta relevância, como compromissos sociais. Temos nosso Lar Batista, um orfanato que abriga crianças em situações de risco, de violência. Temos obras sociais também em alguns bairros da nossa cidade, somos uma mão estendida aqui nessa cidade. Temos compromissos ministeriais, missionários. Ontem mesmo conversava com um dos nossos missionários, está em Uganda, com a sua família, Rodrigo Petrelli. Podemos ali estar ouvindo um pouco do coração daquele missionário. E nós, como igreja, precisamos seguir com esta obra e continuar contribuindo, a fim de que a obra não pare. Hoje não podemos reunir no templo, não estamos podendo ter esse tempo de comunhão no nosso endereço, mas ainda assim, como igreja, continuamos com a nossa aliança firmada e o nosso compromisso estabelecido de manter a obra de Deus. E você pode contribuir. Os dados estão aí na sua tela. Você pode contribuir por meios de depósito bancário, transferência bancária ou mesmo cartão de crédito ou débito. O importante é que, ao fazer, faça com alegria, porque Deus ama, não aquele que dá por constrangimento ou por necessidade ou obrigação, mas aquele que faz isto com alegria. Até porque temos que ser gratos a um Deus que tem nos dado tudo o que temos e que somos, porque dele são todas as coisas, diz a palavra de Deus, o mundo e aqueles que nele habitam. Que Deus nos abençoe, a fim de que a obra seja suprida em suas necessidades, as mais diversas, em nome de Jesus. Me atraiu
Queridos, mais uma vez quero cumprimentá-los com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Domingo de Páscoa, um tempo muito importante para nós. Não podemos deixar de celebrar nesse tempo um momento que é ímpar, que é singular na história da igreja, que é a celebração da ceia. Um tempo que nos convoca à comunhão. Apesar de que não temos nos reunido no templo, compreendemos que somos igreja aonde estivermos. Um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, e a nossa fé transcende a fé do templo. Não temos uma fé templocêntrica, mas uma fé cristocêntrica. E mesmo aí na sua casa, reunido com a sua família, nós como igreja, nesse momento, iremos celebrar a ceia do Senhor. Separo para nossa breve reflexão uma passagem bíblica que me chama muita atenção, clássica, que é Isaías capítulo 53, que diz assim, verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero orar nesse instante. Esse memorial, esse momento que nós celebramos como memorial, é para trazer à nossa mente, ao nosso coração, as recordações das quais não podemos perder para a nossa caminhada cristã, aonde tudo começou. A nossa vitória, a vida abundante em Cristo, começa nesse grande sacrifício. Não teríamos condições alguma de pagarmos pela dívida que tínhamos para com o Senhor, mas Ele morreu para que as nossas dívidas, ou a nossa dívida, fosse paga, para que as nossas transgressões fosse perdoada. Como diz a palavra, Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Eu quero orar nesse instante, antes de meditar um pouco nessa passagem bíblica e compartilharmos do pão e do cálice. Quero orar com você, a fim de que Deus possa nos visitar nesta noite. Para cada sexta-feira da paixão, há um domingo de ressurreição. E hoje comemoramos a vida abundante em Cristo. Não podemos esquecer da cruz, do sacrifício, do sangue derramado, mas queremos destacar o Cristo que venceu a cruz, o Cristo que venceu a morte, que venceu a sepultura e que vive está. E a esse Deus, a esse Cristo, queremos celebrar nesta noite. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Teu favor nos alcançou, a Tua graça nos alcançou. Tua palavra diz que nós estávamos endividados com o Senhor. O pecado de cada um de nós impossibilitava uma comunhão plena contigo, mas o Senhor perdoou o nosso pecado. O Senhor riscou o escrito de dívida que era contra nós, lá na cruz. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, fomos perdoados. Tua palavra diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Passamos a ser chamados de filhos e de amigos. Éramos inimigos Teus pelo pecado, mas pelo perdão nos tornamos filhos e amigos do Senhor, a ponto de podermos chamá-lo de Abba Pai, Paizinho querido. Somos gratos a Ti, Senhor. E nesta hora que como igreja, mesmo cada um reunido em sua casa, em seu lar, mas conectados pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pela mesma palavra, pelo mesmo entendimento, iremos celebrar a ceia e queremos dedicar esse tempo ao Senhor, esse memorial, como expressão de culto e de gratidão a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto sagrado que acabamos de ler, traz para nós um grande desafio. É interessante que há memórias para serem apagadas, riscadas da nossa mente, mas há lembranças, há memórias que não podem ser apagadas. E eu destaco esse grande momento na história da humanidade, o momento em que Deus, o Criador e Senhor, resolveu, da eternidade deliberou e resolveu nos amar de um jeito tão extraordinário, enviando o seu único Filho, para que morresse em nosso lugar. Diz a palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Eu não posso deixar apagar em minha memória
aonde a minha vida em Cristo começa. Começa quando eu percebo esse sacrifício, eu acolho esse sacrifício em minha vida, eu creio nesse sacrifício, nessa palavra, e me rendo a esse evangelho, e a esse sacrifício de Cristo, e ao próprio Cristo do sacrifício. Eu tenho certeza que quando eu e você avaliamos a nossa história de vida, e olhamos para trás, percebemos com muita clareza, essa dispensação da graça de Deus sobre nós. O evangelho não se trata de meritocracia humana, mas de graça divina dispensada. Não merecemos o perdão, mas fomos perdoados. Não merecemos a vida e sim a morte, mas fomos agraciados com a vida e vida eterna. A Bíblia diz que quando Deus olhou lá de cima, olhou para mim, para você e para a humanidade, Ele chegou a uma conclusão: todos pecaram e destituídos estavam da sua glória. Diz a palavra que essa condição nossa de pecado trouxe para mim e para você um peso e um prejuízo. Estávamos afastados de Deus. A palavra diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se fôssemos pensar pelo caminho do mérito humano, o que eu e você merecemos como pecadores que somos é a morte, é a condenação. Mas no lugar da morte, recebemos a vida. No lugar da condenação, recebemos perdão. No lugar da punição, fomos amados, atraídos com o amor eterno, envolvidos com a sua benignidade. E quando eu olho para tudo isto, eu confesso que eu me constranjo, como já afirmei tantas vezes nesta igreja, o amor de Cristo me constrange. O perdão de Cristo, a graça dispensada a mim, me constrange, me deixa sem ação. Não sei como devolver o que Ele fez por mim. Portanto, não se trata de pagamento, nem de devolutiva, mas se trata de gratidão. O que Ele fez por mim e por você naquela cruz, só tem uma coisa que eu e você podemos fazer: sermos gratos. E uma forma de manifestar essa gratidão é sermos leais em amor, leais e fiéis a Deus e ao seu reino, e temos uma aliança firmada com Ele, que transcenda as circunstâncias, as ocasiões, aos tempos. Vivemos um tempo de muitas instabilidades, como temos afirmado nos últimos dias, um tempo em que as nações foram abaladas, os poderes foram abalados, sejam eles os poderes institucionais, econômicos, políticos, mas eu afirmei no domingo passado e reafirmo hoje: o trono de Deus não foi abalado, o lugar de Deus na história não foi abalado, o plano de Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E eu e você somos convidados neste momento a celebrarmos a ceia. Isso nos chama atenção para o grande memorial, olharmos de novo para o tempo em que Cristo sacrificou por mim e por você, e não somente olhar para esse momento, mas também olharmos para o fato de que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, para dizer a mim e a você que somos por Ele amados. Iremos compartilhar do pão e compartilharmos também do cálice. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, assim ele afirma: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse texto me chama a atenção de várias formas, mas eu quero destacar um ponto. A Bíblia diz que na noite em que Ele foi traído, Ele toma o pão, Ele toma o cálice e Ele reparte. E nesse momento Ele está falando da sua própria entrega na cruz. Ele está falando de amor. Ele não devolve a mim e a você nenhum tipo de punição. O texto diz que na noite em que Ele foi traído, Ele declara esse extraordinário amor que Ele iria derramar sobre cada um de nós naquela cruz. Não somente sangue derramado, mas amor derramado e compartilhado. Portanto, Paulo nos chama a atenção para esse momento de um Cristo que ama quando foi traído. Mas também o texto prossegue e vai dizer que iremos celebrar esse tempo até que Ele volte. Isso fala de um Cristo que não somente morreu, mas um Cristo que ao terceiro dia
ressuscitou. Como afirmei, para cada sexta-feira da paixão, há um domingo de ressurreição, a morte e a vida. Nesse momento, eu quero convidar você que está aí em sua casa, você que é membro desta igreja, ou membro de alguma outra igreja cristã, você que já foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que se compreende participante desse corpo de Jesus, que chamamos de igreja, dessa família de Deus, que chamamos de igreja, você que está em plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Quero te convidar, a você que se preparou para isto, você foi informado ao longo da semana, você que se organizou para isto, pegue aí o seu cálice, seu suco de uva, pegue aí o seu pão. Iremos então nesse momento orar e consagrar esse momento, esse memorial ao Senhor. O que é sagrado nesse momento não é nem o pão, nem é o vinho, mas é a recordação, a memória e a forma como nós celebramos essa memória. Isso torna tudo diferente, porque entendemos como um manifesto de adoração e de gratidão ao Senhor. Não queremos e não podemos esquecer da cruz, da morte, da entrega de amor. Não podemos e não queremos esquecer da ressurreição, da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Eu quero orar. Pegue aí o seu cálice, pegue aí o seu pão. Vamos orar e consagrar esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos em Tua presença. E mesmo que cada um em seu lar, em sua casa, estamos reunidos como corpo espiritual, como igreja do Senhor. Porque o que nos une não é um templo, não é um endereço, não é um CNPJ, não é um lugar. O que nos une é a fé em Cristo, é o sangue de Jesus derramado, é o Evangelho do Senhor. É isso que nos une. E nessa hora, unidos pela fé, por esse mesmo Espírito, por essa mesma palavra, por esse mesmo Senhor, unidos pela fé, queremos, ó Deus querido, consagrar esse momento ao Senhor. Pedir que o Senhor possa, ó Deus, receber como uma adoração ao Teu nome. Iremos tomar do cálice, comer do pão. Diz a Tua palavra que esse memorial nos remete ao Teu sangue, ao Teu corpo que foi entregue por nós. Receba, Senhor, esse momento como manifestação de adoração ao Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, pegue do pão e coma do pão, em memória ao sacrifício do Cordeiro de Deus, em memória ao grande ato de amor, incomparável amor, manifesto naquela cruz. Coma do pão. Senhor, somos gratos a Ti, pelo Teu corpo entregue naquela cruz. Somos gratos a Ti, porque pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Somos gratos a Ti, porque o Senhor levou sobre si as nossas transgressões. Do mesmo jeito, semelhantemente, pegue do cálice, aí na sua casa, e tome do cálice, em memória do Senhor Jesus. E ore ao Senhor. Santo Deus, acabamos de participar de um momento simbólico, de um memorial, mas de um significado profundo e eterno, porque entendemos que o Teu sangue é a nova aliança que Tu firmastes com cada um de nós, esse povo que chama igreja, família de Deus. Somos gratos a Ti, pelo Teu corpo entregue por cada um de nós, como símbolo de amor incomparável e eterno. Ah, Senhor, não nos permita, em nome de Jesus, jamais esquecermos do grande sacrifício daquela cruz e da vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Oramos assim gratos a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, e que você tenha tido nesse momento, nesse ato, como disse, grande memorial,
uma renovação da sua fé, um recordar da maior vitória que nós temos, que começa lá na cruz, no sangue de Jesus derramado, no amor manifesto, amor incomparável e eterno. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a graça e com a paz de Jesus. Desejar uma excelente noite de domingo a todos vocês. Uma noite muito especial, uma noite de Páscoa. Já tivemos agora há pouco o privilégio de celebrarmos a ceia, de estabelecermos aí um tempo de recordação, de lembrança, trazendo à nossa memória aquilo que gera esperança para nós, que é o sacrifício de Cristo, a sua entrega na cruz, o seu amor revelado na cruz, e também, certamente, da sua ressurreição, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Nesse momento em que iremos compartilhar um pouco da Palavra de Deus, nesse tempo de celebração da Páscoa, a Páscoa nos aponta diretamente para o Calvário. A Páscoa anuncia o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero então ler uma passagem bíblica que está em Marcos capítulo 15, versos 33 a 39. Essa passagem é uma narrativa exatamente de um fragmento ali da crucificação. Eu quero falar em cima desse texto sobre algumas verdades eternas reveladas na cruz. Diz assim a palavra de Deus: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu quero orar nesse instante, antes de meditarmos nesta palavra, quero orar com você e pedir que Deus fale conosco. É um tempo de muita reflexão, é um tempo de comunhão, é um tempo de voltar o nosso coração para o Calvário, mas também para o sepulcro vazio. Ele está vivo, Ele se entrega na cruz, Ele morre em nosso lugar. Acabamos de ler aqui essa narrativa da morte de Jesus, mas Ele vence a morte, Ele vence a cruz, o sepulcro, o pecado, o inferno, vence tudo, a fim de que eu e você possamos viver com esperança. Quero orar, a fim de que Deus fale conosco em nome de Jesus. Santo Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor, e como igreja, agora conectados pela fé, como diz a Tua palavra, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Estamos conectados por esta fé em Cristo. E nós suplicamos ao Senhor que Tu fales ao nosso coração, que a Tua palavra possa calar bem fundo ao nosso coração, que o Senhor se revele a nós pela Tua palavra, nos edifique, porque somos carentes de ouvi-la, somos carentes da orientação eterna do Senhor. Fale conosco, meu Deus. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra, ela traz para nós muitas revelações. Aliás, um dos textos mais tremendos da Bíblia, porque fala de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, na condição de homem. Diz a palavra lá, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele ocupa o lugar de servo. E como servo, ele vai até as últimas consequências. Ele é fiel e por fidelidade vai até o fim da missão. E ele se entrega à cruz. Ele se entrega à morte. E a morte de cruz, uma morte também de vergonha, uma morte difícil. E esse momento aqui fala dessa narrativa, desse momento da entrega. E eu quero então pensar com vocês sobre algumas verdades espirituais contidas aqui nessa narrativa. Mas antes disto, gostaria de pensar o seguinte: quando a gente olha para a Bíblia, existem muitos altares na Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, Abraão erguendo altares. Você vai ver a mesma história se repetindo ao longo das narrativas bíblicas, Velho Testamento. Mas, de repente, a gente olha para o Gólgota, esse lugar onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, é sacrificado. Eu me recordo de Abraão, quando estava junto com seu filho, estavam preparando o altar, o seu filho Isaque, depois de tudo pronto, pergunta ao pai: Pai, cadê o cordeiro? E o pai diz: Deus proverá para si um cordeiro. E logo depois um cordeiro aparece ali preso no arbusto. Esse cordeiro pascal, que é Cristo, esse cordeiro providencial, que é Cristo,
vai às últimas consequências, vai à morte e morte de cruz, a fim de revelar amor a mim e a você. Ele é o próprio sacrifício nesse altar ali no Gólgota. E vamos perceber que naquele momento, segundo a narrativa de Marcos, o evangelista Marcos, que ele ficou ali cerca de 6 horas naquela cruz, entre 9 da manhã e 3 da tarde, suportando ali não somente a própria cruz, mas sobre ele estavam os pecados da humanidade, estava ali a exposição pública, os escárnios e tudo que ele enfrenta. 6 horas se passaram, e depois diz a palavra que ele entrega o seu espírito, ele cumpre a sua missão, diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu gosto de pensar que a dor, ela é sempre pedagógica, ela sempre ensina muita coisa para nós. No entanto, muitas pessoas numa situação de dor perdem a razão, falam bobagens, pronunciam besteiras, por causa da dor enxergam de forma equivocada, e por não conseguir enxergar direito, pronunciam às vezes até blasfêmias, por não ter discernimento da verdade. No entanto, nesse texto sagrado, mesmo passando pela mais absurda de todas as dores, porque não era só uma dor física, era também a dor de levar sobre si os pecados da humanidade, diz a palavra lá em Isaías 53, que pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas transgressões nós fomos perdoados, e ele fez maldição em nosso lugar naquela cruz. Então é uma dor absurda, e mesmo diante dessa dor, as palavras pronunciadas na cruz são palavras abençoadoras. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. A cruz é a expressão máxima de amor de Deus por nós. E algumas verdades eternas foram pronunciadas na cruz. E eu quero pronunciá-las aqui nesse momento, quero compartilhá-las com vocês neste momento. Em Lucas capítulo 23, 34, o texto diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava naquela cruz, e olhando para aquela multidão que o crucificara, certamente no meio daquela multidão, muitos estavam, há pouco tempo atrás, sendo alcançados pela sua bênção, pelo seu favor, pelos milagres, pelo seu amor, e de repente essa multidão agora o crucifica, num processo de escolha, escolhe ele, no lugar de um bandido. Ele vai na cruz, ele vai para a cruz, pagar por um pecado que nunca cometeu, porque ele nunca pecou, ele nunca experimentou uma transgressão, foi perfeito em santidade. No entanto, mesmo estando nesse lugar de perfeição e de santidade absoluta, ele olha para aqueles que eram seus algozes, olha para aquela multidão, e ao invés de dizer: Pai, extermina-os, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que temos aqui é uma verdade espiritual sendo dita naquela cruz. A cruz fala que o perdão é possível. Temos vivido uma geração ressentida. É óbvio que o ressentimento, a mágoa, a ira, fazem parte da raça humana, mas nos tornamos muito mais iracundos, muito mais duros de coração nessa geração do que fomos em qualquer outra. Muito mais tendenciosos à mágoa, ao ressentimento, à ira. Conheço histórias e mais histórias de pessoas que não se falam, inclusive pessoas que têm vínculos familiares, pai e filho, pessoas que não conseguem mais olhar no olho um do outro, eram amigos e agora são inimigos, compartilhavam e sorriam juntos à mesa e agora mal conseguem se cumprimentar. Mas a Bíblia diz que o perdão é possível. Aquele que foi perfeito em tudo, foi capaz de olhar para a multidão que o crucificara e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Diz para mim e para você que nós podemos nele encontrar força para o perdão. A Páscoa nos convida a muitas coisas, mas a Páscoa nos convida para o perdão. Essa passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação, da condição de condenados para filhos e amigos de Deus, só foi possível porque Deus nos perdoou. Na oração do Pai Nosso, quando somos ensinados a orar, nessa oração é tocado sobre o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos sendo convidados por Deus nesse momento, olhando para a palavra e pensando na Páscoa, a prática do perdão. Deixa eu dizer de forma categórica: o perdão é possível. No entanto,
O perdão possível é aquele que começa em Cristo, porque não tem perdão em nós mesmos. Por minha própria força humana, pela sua própria capacidade humana, talvez você jamais consiga perdoar, porque quando somos feridos, machucados, afetados de algum modo, essa ferida, essa dor, o reconhecimento do prejuízo tomado, traz uma impossibilidade enorme de exercitarmos o perdão. No entanto, eu diria, se falta perdão em nós, sobra perdão em Deus. E Ele é o Deus perdoador, e nele podemos encontrar, lá na cruz, no amor derramado, podemos encontrar nele mais do que o exemplo, mas o poder que nós precisamos em nós, para nos tornarmos capazes de perdoar aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos magoado, aqueles que têm gerado prejuízo e dor para nós. A mesma passagem bíblica, capítulo 23 de Lucas, só que agora o verso 43, traz para nós uma outra proclamação, portanto uma outra verdade espiritual. O texto diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa história conta, junto com a história de Cristo e a sua cruz, a história de dois ladrões. Mas um deles estabelece um diálogo. A gente não consegue ter acesso aos detalhes desse diálogo, mas está claro para nós que houve ali reconhecimento dos seus pecados, houve ali reconhecimento da sua condição humana, houve ali reconhecimento do lugar de Cristo como Senhor da vida, houve ali uma postura de quebrantamento e de entrega, porque caso contrário Cristo não teria dito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que passou uma vida inteira errando, um homem transgressor, encontra no final da sua vida esperança e perdão. Encontra no final da sua vida a possibilidade de uma vida nova, abundante e eterna. Por muitas das vezes nós olhamos para frente, mas fazemos isso sem nenhuma esperança. Eu quero então trazer nesse momento uma segunda verdade espiritual. No reino de Deus sempre existe esperança. Imagine que esperança teria este homem que passa uma vida inteira transgredindo, inclusive estava morrendo naquela cruz pela sua transgressão. Diria humanamente, nenhuma esperança. Mas Cristo oferece para ele eternidade, paraíso, céu, perdão. Isso fala que mesmo no final da vida, o Evangelho, o reino de Deus, traz para nós a boa notícia da esperança. O Senhor é aquele que tem para nós as boas novas, a notícia do perdão, a notícia do consolo, a notícia da eternidade ao seu lado. E nesse tempo presente, a notícia de vida e vida plena. No reino de Deus sempre existe esperança. O ponto final quem dá é Deus. Eu tenho afirmado muitas vezes, e essa é a compreensão clara que eu tenho sobre o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele começa todas as coisas, Ele encerra todas as coisas, Ele é o Deus do ponto final. Enquanto Ele não disse que é ponto final, então não é ponto final. A história segue, e há sempre esperança no reino de Deus. Vejo muita gente perdendo a esperança diante das circunstâncias, inclusive nesse tempo que temos enfrentado esse caos que é mundial em função do coronavírus. Quanta gente vivendo sem esperança. Se há esperança para um homem que morria e tem do Senhor a promessa de eternidade, paraíso, céu, perdão, também há esperança para nós nesses dias, independente do que temos pela frente. A palavra prossegue, agora eu quero usar um fragmento lá de João, falando do mesmo episódio da cruz, mas João capítulo 19, verso 27 diz assim: Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é o seu filho. Olha que cena interessante. Jesus estava ali, nesse momento, orientando a João a que cuidasse de Maria, e orientando Maria a que cuidasse de João. Eu entendo que a orientação é muito maior do que simplesmente esse cuidado mútuo entre João e Maria. Não, eu penso que é maior do que isto. Estamos falando aqui de uma terceira verdade espiritual do reino de Deus, pronunciada ali naquela cruz. E que verdade é essa? No reino de Deus, cuidamos uns dos outros. Jesus, como homem, como filho de Deus, mas encarnado na forma humana, partilhou daquela família. Enquanto filho de Maria, a palavra diz que ela se engravida pelo Espírito Santo, e ele partilha da família de Maria e seu esposo José. E nessa hora, na sua partida, ele não poderia mais cuidar de Maria.
e nem mesmo, poderia ter a mutualidade. No entanto, ele partindo, ele diz: olha, João, está aí, alguém para você cuidar, Maria, está aí, alguém para você cuidar. Mais de qualquer outra coisa, estamos falando de cuidado e mutualidade. No reino de Deus, Deus cuida de nós, mas no reino de Deus, nós cuidamos uns dos outros. Não podemos ter aquela ideia de que é cada um por si e Deus por todos. Não, é Deus por todos e um pelo outro. Esse tempo que estamos vivendo de quarentena tem nos chamado muita atenção para o cuidado da nossa família. Falei hoje pela manhã sobre a bênção de estarmos juntos com a nossa família à mesa, de celebrar esse tempo de comunhão entre pais e filhos, entre irmãos, se você mora com seus avós, e aí por diante. Mas eu quero falar uma coisa: não faz sentido se cuidamos apenas daqueles que são nossos. O texto vai falar que precisamos ampliar o cuidado. Temos que cuidar daqueles que estão no entorno da nossa vida, aqueles que cruzam o nosso caminho, porque no reino de Deus nós cuidamos uns dos outros. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, especialmente as cartas paulinas, vamos encontrar muitos versículos em que a ideia de mutualidade cristã aparece. Orai uns pelos outros, consolai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. O tempo todo a Bíblia nos convida à mutualidade, ao cuidado mútuo. Não faz sentido pensarmos em Páscoa, pensarmos na cruz de Cristo, pensarmos num Cristo que se entrega em amor na cruz. Não faz sentido pensarmos na Páscoa e na ressurreição de Jesus, se tudo que temos é olhar para o nosso próprio umbigo ou para aquilo que é nosso. Nossa esposa, nosso filho, nossa casa. Não, temos que transbordar para além de nós mesmos, porque no reino de Deus, Deus cuida de nós. Mas no reino de Deus, nós cuidamos uns dos outros. Há uma outra verdade bíblica que também aparece nessa narrativa, que está também no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Diz a palavra: tenho sede. É uma expressão tão pequena, mas que fala da humanidade de Jesus. Quando pensamos na nossa condição humana, por vezes imaginamos que isso diminui a possibilidade de fazermos coisas grandiosas. Eu quero falar da quarta ou da terceira afirmação, ou a terceira verdade espiritual. Aliás, quarta verdade espiritual: nossa humanidade não é sinônimo de mediocridade. Jesus estava na condição humana, Ele se fez carne entre nós, Ele habitou entre nós como homem, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Mesmo como ser humano, Jesus não praticou a mediocridade, mas a excelência. Tudo que Ele fez foi excelente, as amizades foram celebradas em excelência, o serviço prestado, a forma como Ele atua diante das autoridades constituídas, a própria relação de intimidade com os discípulos, o cuidado com as pessoas com as quais ele passou a conviver, às vezes por tempo curto, como algumas multidões que o cercaram, a forma como ele lidou com todas as coisas que percorreu o seu ministério, me chama muita atenção para a palavrinha excelência. Jesus nunca foi medíocre na sua forma de lidar com a sua humanidade. Alguns poderiam dizer: mas ele era Deus. Sim, mas um Deus encarnado, que se fez homem, e que sentiu sede, sentiu angústia. Você vai perceber vários versículos que vão dizer sobre essa humanidade de Jesus, e mesmo sendo humano, Ele traz para nós a excelência em tudo que faz, inclusive a excelência da obediência. Uma das cenas lindas é o Getsêmani, quando diante da dor, mesmo que antecipada, pensando na cruz, Ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas depois ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Ele está diante de uma dor muito grande, mas decide pela excelência, a excelência da obediência ao Pai. Ele vai para a cruz e cumpre a sua missão. Por muitas vezes imaginamos, porque somos humanos, iremos ter que nos deter a uma vida medíocre, pequena, insignificante, sem valor. Não, não, não. Podemos ter uma vida de excelência. Deus deseja isto, mesmo como seres humanos. Podemos ter sede como Jesus teve, ou sentir angústia, ou medo, aflição, ou qualquer outra coisa que diz respeito à nossa condição humana, mas podemos, pela fé em Deus, no reino de Deus, agirmos com excelência. Agimos com excelência no cuidado daquele que precisa.
no socorro a um enlutado, a um enfermo, agindo com excelência, socorrendo a um vizinho nosso, a um amigo de trabalho, agindo com excelência, perdoando, sendo capaz de exercer honestidade nas relações. De todas as formas, o Senhor nos convida, mesmo sendo humanos, a praticarmos a excelência da vida, porque nossa humanidade não é sinônimo de mediocridade. Mas deixa eu trazer aqui uma coisa, como um adendo aqui a minha fala nesse momento. Existe um paradoxo muito interessante. Deus se fez carne, tornou-se humano e viveu entre nós. E muita gente é humano, falível, pecador e, portanto, vulnerável e com tantas debilidades, quer tornar-se divindade, quer se fazer Deus e quer estar acima de tudo e de todos. Que grande bobagem! Aquele que é Deus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu digo que devemos ser humanos, mas vivermos a excelência da vida humana, não te convido a tentar entrar pelo caminho que muitos têm entrado, de soberba e vanglória. Não, continue pelo caminho da humildade, da simplicidade, mas ame com excelência, perdoe com excelência, sirva com excelência, cumpra a missão com excelência. Para terminar, vamos olhar de novo para Lucas, capítulo 23, verso 46, que diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa narrativa bíblica temos mais uma pronunciação de uma verdade eterna. O reino de Deus é um convite à entrega. Veja, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não existe como pensarmos na cruz e no Evangelho sem pensar na palavra entrega. Aliás, o que Cristo fez do início ao fim foi exatamente entregar-se. Ele não precisava fazer isto. Não havia necessidade alguma. Se tomasse como um ponto de partida a necessidade dele, como o próprio Deus encarnado. Não precisava. Aliás, não precisava nem ter tornado-se carne habitada entre nós. Poderia ter ficado na sua glória. Mas ele olhou para mim e para você. Se encheu de misericórdia, de compaixão. Olhou com graça, lá do alto, para mim e para você. E entendeu que nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Não poderíamos resolver as nossas próprias dívidas espirituais. Não poderíamos resolver as nossas transgressões. Então ele decide nos amar. Como diz a palavra, ele nos amou com amor eterno. E com benignidade, ele nos atrai e nos envolve. Significa dizer que o reino de Deus, não somente na cruz, mas em todo o tempo, comunica um convite à entrega. Mas, sobretudo, a cruz é um convite à entrega. Ele não resiste. Ele poderia resistir à cruz, mas não resiste. Gosto de pensar que Cristo não foi preso pelos pregos, nem pelos soldados romanos. Não foi isso que manteve Cristo na cruz. Não foram judeus necessariamente que o mantiveram presos ou preso à cruz, mas foi amor, foi graça, foi compaixão. Ele se entrega por nós. E por isso há um aprendizado que eu e você temos que trilhar. Precisamos aprender também o caminho da entrega, porque eu gosto de afirmar que o reino de Deus não tem nada a ver com possuir, mas com repartir. Vou repetir. O reino de Deus não tem nada a ver com possuir, mas com repartir. Não tem nada a ver com controle, mas tem a ver com entrega. Tenho visto testemunhos belíssimos de homens e mulheres, gente que entendeu esse convite à entrega e tem usado a própria vida para abençoar outros. Aqui em nossa cidade, nossa própria igreja, muitos irmãos estão envolvidos em obras que estão estendendo mãos àqueles que carecem. Muita gente nessa cidade, de outras igrejas, outros ministérios, tem gente que tem entendido o recado da cruz, e não somente porque é Páscoa, mas tem feito isso antes, tem sido convidado e tem aceito o convite de entrega. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com possuir, mas com entregar-se, com render-se, com repartir. O Senhor não nos chamou para possuir, ou para enriquecer, ou para agregar valor, ou para um caminho de consumismo. Não é isto. O reino de Deus é um convite para, quando temos, repartirmos. Seja repartir o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso abraço, nossa oração,
seja repartir o nosso pão, o nosso recurso, porque não faz sentido um evangelho que fala de cruz e de entrega, não faz sentido um cristianismo que fala de amor e de graça, que é capaz de deixar um vizinho seu passando necessidade, que é capaz de ignorar um ente querido passando por lutas e privações, que é capaz de ignorar um estranho que chega até você com uma notícia de que está sofrendo fome ou alguma outra privação. Eu não acredito no evangelho se esse evangelho não nos conduz a uma entrega, não nos conduz a um amor compartilhado. Estou caminhando para terminar essa breve meditação e quero retomar apenas citando o que nós compartilhamos nessa noite. Eu disse que no processo de dor, muitas pessoas dizem besteiras, porque a dor pode cegar as pessoas. Mas Jesus, mesmo estando diante de uma dor tremenda, ele pronuncia verdades graciosas e eternas. E essas verdades são princípios espirituais. E eu disse, dentre muitos foram citados, alguns nesta noite. Eu disse que o perdão é possível, que no reino de Deus sempre existe esperança. No reino de Deus, cuidamos uns dos outros. Nossa humanidade não é sinônimo de mediocridade. E terminei afirmando que o reino de Deus é um convite à entrega. Como você celebrou a Páscoa neste dia? Como você pensou sobre esse episódio que é a Páscoa, que fala de uma passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação, da condição de condenados para a condição de filhos e de amigos de Deus. Se fomos beneficiados por essa cruz e por esse amor revelado na cruz, o Senhor nos convida a repartirmos aquilo que temos recebido. Meu convite a você é que ao longo dessa semana, você faça com que esta fé que você proclama como sendo verdade sua, ganhe mais sentido, poder e significado. Estenda suas mãos. Como disse, o Evangelho, o reino de Deus, não tem nada a ver com possuir, mas com repartir. Não tem nada a ver com controle, mas com entrega. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome damos glórias. Quero orar, encerrando esse momento, suplicando a Jesus que nos abençoe e nos ajude, que Ele nos faça discípulos Seus, cumpridores da Sua vontade. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença, nesta noite de domingo, noite de Páscoa, em que podemos, por canções e através da ceia, celebrar e anunciar essa notícia extraordinária da morte e ressurreição de Jesus. Nessa noite, Pai, que Teu amor nos constranja, que a Tua graça nos constranja, de tal modo que a nossa vida seja, Deus, entregue ao Senhor, e que de algum modo pessoas sejam abençoadas, porque no Teu reino cuidamos uns dos outros, no Teu reino nos entregamos, no Teu reino servimos. É isso que o Senhor nos convida a fazer. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a darmos sentido àquilo que temos lido na Tua palavra, a vivermos intensamente essas verdades eternas que o Senhor tem proclamado, não somente na cruz, mas em todo o Seu ministério. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração. O desejo do meu coração e a minha oração é que Deus te abençoe abundantemente, que Ele te dê uma semana rica na presença dEle, que Ele te conduza triunfantemente, te faça prosperar em seu caminho, que Deus te dê uma semana muito abençoada, não somente nesses dias, mas em todo o tempo, Ele possa continuar cuidando de você. Assim encerramos esse momento e o fazemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.